revelações ou entendimentos que nós temos a respeito de Deus. Que Deus é Pai. A Bíblia assim diz, o nosso Pai. Assim devemos orar como Jesus nos ensinou, Pai nosso que estás no céu. Assim devemos entrar no aposento e buscar de Deus, sabendo que o nosso Pai que nos escuta em secreto nos responderá. Esse mesmo Pai amoroso, esse mesmo Pai maravilhoso, esse Pai presente, esse Pai não ausente, Deus, nosso Pai. Por isso mesmo, o Pai que somos influenciará muito o entendimento, a visão que os nossos filhos terão da pessoa de Deus. Segundo o Pai que eu sou, ou o Pai que eu fui, inevitavelmente eu estarei afetando o entendimento do meu filho, da minha filha, quando eles disserem, Deus é Pai, Deus é meu Pai. Qual a revelação? O que eu estou transmitindo como pai? Ou mesmo alguns dirão, e como avós? A Bíblia diz que o homem justo, deixa herança aos filhos dos seus filhos. Essa palavra herança pode ser muito bem traduzida como a palavra legado. Os avós, não apenas o homem, mas os avós devem deixar um legado, uma marca, algo que acompanhará para sempre. Não apenas os seus netos, mas a sua descendência. Isto é um legado que nós deixamos, uma marca que nós deixamos. Se ser pai afeta tanto, ser avô deveria afetar em dobro. E quando nós falamos de pai e de filhos, obviamente que talvez um dos versículos que mais venha à nossa memória é honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias sobre a terra, e tudo o que faças seja bem sucedido. É interessante que essa palavra, bem como os demais mandamentos, quando foram ministrados, não foram ministrados a um indivíduo exclusivamente. Foram ministrados a uma nação, a nação de Israel. Foram ministrados a toda uma geração que ouviu isto. Todo um povo, honra, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra e tudo o que faças seja bem sucedido. Obviamente que isso se aplica ao indivíduo, mas isso também se aplica a toda aquela geração, que se honrasse a geração que a precedia. Os seus dias, os dias da sua geração, seriam prolongados, e tudo que aquela geração, que tudo que aquela gente viesse a fazer, seriam eles bem-sucedidos. Às vezes, nós, em alguns textos bíblicos, o limitamos muito à individualidade e não o levamos a um sentido de coletividade. E havia este sentido. Essa lei estava sendo falada a todos.
De modo que eu gostaria de trazer uma palavra que está pesando em meu coração, uma palavra que eu gostaria de falar a toda a igreja de Cristo, a toda a igreja do Senhor, que nós vivemos, especialmente em nossa nação, um momento em que devemos ter um temor no nosso coração. Um temor de dar ouvidos ao Senhor, um temor de nos quebrantar diante do Senhor, um temor de seguir a palavra do Senhor. Hoje o grande desafio não é apenas crer no Evangelho, é viver o Evangelho. Nós precisamos viver o Evangelho, ter uma fé visível, uma fé que é demonstrada aos olhos dos demais. Tu que falas de tua fé, a Bíblia diz: mostrar-te-ei a minha fé por minhas obras. Quando eu realmente mostro que eu vivo aquilo que eu creio, eu estou pregando com as atitudes de minha vida a fé, mais do que qualquer estudo, mais do que qualquer pregação, mais do que qualquer palavra. O nosso testemunho, as obras concretas que nós manifestamos nesse mundo, falam de nossa fé, da fé de cada um de nós e da fé de todos nós. E que nós, como igreja, precisamos ter um bom testemunho para com os que são de fora, agindo com sabedoria, agindo com entendimento. E você dirá a mim: mas pastor, o que é que tanto pesa em teu coração? Nós, como a geração paterna e materna, que dará lugar a uma nova geração. Eu tenho tido uma carga pela nova geração. Eu estou numa idade mediana. Hoje, no mundo, uma idade mediana. Antigamente, eu já estaria numa idade mais idosa. Eu tenho os meus 64 anos. E tenho visto a necessidade de conectar, de despertar, de agir, de alguma maneira, para com a geração que vem, a geração que chega. Essa é a responsabilidade de um pai, essa é a responsabilidade de um avô. O que eu afetarei a próxima geração? O que será a próxima geração? Venha comigo. Há um texto que se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 2. Abra sua Bíblia, manuseie sua Bíblia. Texto que nos fala da morte de Josué. Josué morreu. Os anciãos que com ele governavam o povo também morreram. E no versículo de número 10, veja esta palavra: toda aquela geração, a geração de Josué, também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela, se levantou uma nova geração que não conhecia ao Senhor, nem as obras que ele
havia feito por Israel. Então, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Meus irmãos, esse é um texto de tamanha advertência, que veja, tudo pode se perder e todos podem se perder no espaço de uma única geração. Uma única geração. Pais que serviram, pais que creram, pais que viram o sol e a lua parar, pais que viram as muralhas de Jericó cair, pais que viram o Jordão se abrir e o povo inteiro passar, pais que conquistaram, pais que venceram, pais que triunfaram, mas a próxima geração, a geração dos filhos, não conheceu nem a Deus, nem as suas obras. E fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins, a falsos deuses. Se isso não te dá um temor no coração, nós dizemos, não, mas isso era no Velho Testamento. Não, isso é gente. É gente. Todos nós, todas nossas casas, toda a nossa existência, todos nós podemos passar pela mesma realidade. E devemos ter um cuidado enorme quanto a essas coisas. De fato, a Bíblia nos fala, no Salmo 145, ela nos fala, uma geração contará a outra geração. Quando se fala isso, contará, está dizendo, anunciará, ou mesmo ensinará a outra geração. Nós temos uma responsabilidade. E você dirá, mas eu não sou pai, eu não sou mãe, ou eu não sou avô, eu não sou avó. Não, nossa geração de fé, como igreja, temos uma responsabilidade de transmitir a nossa fé, a nossa experiência, de ensinar, de contar a nova geração. De preparar a nova geração, não para que faça as mesmas coisas que nós fizemos, mas para que parta a partir de onde nós chegamos, para chegar mais distante, onde nós não poderemos chegar. Porque nós chegamos até aqui. Nós chegamos até aqui. E eles daqui chegarão mais longe. Uma geração anuncia, uma geração ensina. A palavra ensinar, na língua hebraica, significa arremessar em direção a um alvo, impulsionar, de maneira que eu tomaria uma liberdade interpretativa deste salmo, dizendo, uma geração impulsiona a outra geração. Aleluia! Eu quero ser uma geração que impulsione outra geração. Você como pai, você como mãe, o que você tem impulsionado o seu filho? Para que ele alcance distâncias que você jamais poderá alcançar, para que ele chegue aonde você
jamais poderá chegar. Às vezes, por um motivo simples, nos falta tempo. Nos falta tempo. Mas eles têm o tempo. E nós precisamos impulsioná-los. Nós precisamos arremessá-los com precisão, em direção ao alvo, a um alvo certeiro. Lembre-se que a Bíblia diz que como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Eu quero ser um impulsionador. E quero que a minha geração seja uma geração que impulsione a nova geração. Melhores pregadores, melhores ministradores, melhores crentes, gente melhor do que eu sou. Uma vez, um amigo disse a Luiz: eu estou muito preocupado, esse mundo vai de mal a pior. Que será dos nossos netos? Ele me falava, eu disse: eu não estou preocupado com os meus netos. E ele me disse: por quê? Porque eu sei o trabalho que eu fiz com meus filhos. Eu capacitei meus filhos. Eu não só ensinei aos meus filhos, eu os tornei ensinadores melhores do que eu. É isso. Nós temos que impulsionar, nós temos que capacitar. Nós somos a geração paterna ou a geração materna, nós somos a geração que precede. Nós temos um dever dentro da Igreja de Cristo de anunciar, de proclamar, de falar a nova geração, de impulsioná-los para que eles cheguem. Lembre-se que a Bíblia diz: ensina. Ensina o caminho em que o teu filho deve andar. E mesmo sendo ele já idoso, já velho, já avançado de dias, ele não se desviará. E esse texto também me causa temor, porque ensina, e o que eu devo buscar é o melhor caminho. O apóstolo Paulo, como um pai para a igreja de Corinto, disse: eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Ele não ensinou qualquer caminho, ele ensinou um caminho sobremodo excelente, que é o amor. E nós precisamos agir da mesma maneira. Da mesma maneira. Ouviu Josué, da parte do Senhor: não cesses. Não cesses de falar deste livro da lei. E nessa lei medita de dia e de noite. Busca praticar todas essas palavras, então farás prosperar o teu caminho. Não cesses de falar. Existe uma tarefa em minha vida. Moisés era morto. Josué agora estava no lugar de liderança. E o que ele não podia parar de fazer, não podia parar de falar deste livro e meditar nesse livro, para, digo eu agora, falar ainda com mais propriedade. Deixar não apenas que ele viesse a falar, mas deixar que esse próprio livro viesse a falar a ele. Isso é meditar.
Isso é meditar. Eu não apenas falo desse livro, eu não apenas conheço esse livro, este livro fala comigo, porque eu medito nesse livro. E então eu preciso transmitir isto. Eu preciso, na transmissão desta palavra, impulsionar, afetar a geração, para que essa nova geração não se perca. Muitos dos nossos irmãos, graças a Deus, que Deus tem abençoado, e pessoas têm podido fazer viagens, e viajaram especialmente por uma coincidência para a Europa nesses dias. E na Europa, quantas catedrais! Essas catedrais foram construídas porque havia povo que enchia essas catedrais. E hoje, houve uma geração que teve fé para construir, para adorar a Deus naquelas monumentais catedrais. E onde está a geração, a nova geração? Não mais vão às igrejas. Hoje, meus irmãos, nós temos no nosso território algumas igrejas impressionantes. Milhares de pessoas. Glória a Deus por isto. Mas eis uma advertência. Em uma geração, pode surgir um povo que não conheça mais a Deus. Os mesmos filhos desta geração. E não estou profetizando uma desgraça de forma alguma. Estou dizendo, cabe a esta geração, que somos nós, impulsionar a nova geração, crianças, adolescentes, jovens, homens e mulheres maduros, uma nova geração. Uma nova geração. Nós temos um dever como igreja. Você talvez diga, mas nós não somos uma grande igreja, nós somos uma pequena igreja, mas nós temos um grande Deus. E nós podemos fazer a diferença. E nós podemos fazer simplesmente obedecendo o que Deus nos disse para fazer. Há um princípio na lei de Deus, em Deuteronômio, capítulo 6. Se eu não estou equivocado, o versículo 7 diz: não cesses de falar. Diz, inculca. Eu gosto dessa palavra. Inculca estas palavras a teus filhos. Que a nossa geração inculque na nova geração estas palavras, para que não se perca uma geração. O que é inculcar? Não é ficar encucado. Tem pessoas que, eu não quero ficar encucado, pastor, porque dá uma ideia de ser perturbado, ser preocupado, estar pensando. É porque a ideia original de inculcar é pensar em cima de uma coisa incessantemente. Por isso, você pode ser bem inculcado e mal inculcado. Mas é que na nossa vida,
e no nosso cotidiano, acabamos transformando a palavra encucar em algo negativo. Então, dizendo, eu não quero ser encucado, mas eu vou te encucar hoje aqui. Porque encucar é falar seguidamente algo de modo que não possa ser jamais esquecido. Está metido na tua cuca, na tua cabeça. Está encucado. Mas existe um sentido mais poético, mais, eu diria assim, elegante da palavra encucar. Como eu disse, o ato de encucar é o ato de repetir até gravar. Quando eu mesmo repito algo para mim, até que eu memorize, que eu grave, que eu decore, eu estou me auto-encucando. Desculpe usar, fica até um pouco estranho, a gente fica encucando. Encucar, parece que daqui a pouco a língua vai falhar. Mas, quando eu ministro, e eu tenho que ministrar e falar de novo, igreja, nós temos que falar e falar de novo e falar. Como aquela frase que diz, dobre os seus joelhos e ore a Deus, e só se levante quando vocês forem amigos íntimos. Ou, ore, e ore de novo até que você aprenda a orar. É a mesma coisa com a palavra. Fale e fale de novo até que você nunca mais se esqueça. Fale e fale de novo para o seu filho até que ele nunca esqueça. Sabe, uma das coisas difíceis no ato de educar e ensinar é que é uma tarefa repetitiva. Você tem que estar disposto a repetir. Quantas vezes uma criança orientada, e todos nós fomos orientados a, por exemplo, desculpe o exemplo tão simples, a escovar os dentes. E o ato da escovação se torna algo tão natural em nós. No entanto, ele foi transmitido a nós. E nós dizemos, parece que eu sempre o fiz, eu sempre faço. Parece que desde sempre. Mas isso foi inculcado em mim. Isso é inculcar. E nós temos que inculcar a palavra na próxima geração, que a palavra seja totalmente natural, que se mantenha na cabeça, que se manifeste na vida. Sabe, nas Forças Armadas, as pessoas são adestradas. Elas não são só treinadas ou ensinadas, elas são adestradas de tal maneira que, quando se apresentar a necessidade, especialmente a urgência, elas reajam automaticamente como foram capacitadas, treinadas, de fato adestradas. Certa vez eu vi o tempo de reação de um soldado de forças especiais, um soldado que fazia parte do corpo do Mossad, que é este serviço
especial de inteligência e de ação da nação de Israel. E colocaram vários outros. O tempo de reação dele era frações de segundos mais rápido do que uma piscada humana. Ele simplesmente reagia mais rápido do que podia pensar. Você consegue imaginar algo assim? Sabe por quê? Porque foi inculcado nele. A palavra tem que ser inculcada dessa maneira em nossa vida. A Bíblia mesmo diz que nós somos como todo soldado que foi chamado e que de tudo se desligou para executar a vontade daquele que o chamou. E nós precisamos entender, e eu te darei uma definição de inculcar, que eu espero que você jamais esqueça. Gravar ou imprimir no espírito de alguém. Isto é inculcar, biblicamente. Inculcar não é apenas uma questão de adestramento. Inculcar não é uma questão apenas de repetição. Inculcar é imprimir, gravar no espírito de alguém o que? A palavra do Senhor. A palavra diz que Deus escreverá no meu coração e imprimirá em minha mente. Nós temos um dever. Hoje, Dia dos Pais, eu quero chamar a igreja à paternidade. Hoje se fala muito de paternidade espiritual e há muitas pessoas que simplesmente na paternidade estão querendo ser de alguma maneira autoridade sobre os outros. Mas o pai, acima de tudo, o verdadeiro pai, o bom pai, tem responsabilidade sobre os outros. Eu sou pai. Eu tenho uma responsabilidade e eu quero afetar toda uma geração que está chegando. Eu sinto quase que um chamado, para não dizer que eu sinto um chamado, a afetar toda uma geração. Ali estava Moisés, Arão, ali estava a geração de Josué. Havia homens e mulheres como, volto a citar, Moisés, Arão, Miriam. E eles impulsionavam a geração de Josué. Há uma geração de Josué que nós, como um Moisés, temos que impulsionar. Temos que fazer com que essa geração chegue. Façamos o que nos compete fazer, mas leguemos para ele um impulso que os faça chegar aonde nenhum de nós poderia chegar. Moisés não entraria na terra prometida, mas sem Moisés, nenhum deles entraria. Dos que entraram. Moisés jamais participaria das batalhas para conquistar as terras, as cidades. Mas sem Moisés, nenhum deles batalharia, nenhum deles conquistaria, porque foi o impulsionar de Moisés que fez com que aquela geração chegasse aonde aquela geração chegou. Faltou aquela geração impulsionar a outra geração. Eu estou aqui
não apenas porque eu consegui estar aqui, eu estou aqui por tudo que vieram antes de mim, fizeram por mim e me impulsionaram e inculcaram em mim. Eu estou inculcado, sim, bem inculcado. Pior são os outros que estão mal inculcados. Tem gente que está mal inculcada, está cheio de inculcação ruim, mas eu estou dizendo, inculcaram em mim, me impulsionaram, marcaram o meu espírito, gravaram o meu espírito, o que meus pais, o que meus avós, o que os meus pastores, a geração, toda uma geração. Eu fui uma pessoa criada no meio de uma velha geração. Eu frequentava as reuniões da Academia Evangélica de Letras do Brasil com meu avô, todos aqueles senhores muito doutos, muito cultos, eruditos, eles falando, tratando, eu ali, um adolescente ou pré-adolescente, meus 12 anos de idade, eles ministrando, falando comigo, e nenhum deles perdia a oportunidade de me influenciar. E bem, eu sou um resultado. O meu espírito está marcado, foi gravado no meu espírito o que eles me inculcaram. E, meus irmãos, eu quero fazer a mesma coisa com as próximas gerações. Eu quero impulsionar as próximas gerações. Eu quero afetar as próximas gerações. Eu contava ontem ao pastor Murilo, à pastora Cláudia, porque fomos estar numa igreja lá na Baixada Fluminense, Chave do Avivamento, do pastor Henrique, ministrando a casais, onde a pastora Cláudia e o pastor Murilo puderam dar o seu testemunho para aquelas pessoas, onde Luiziana deu uma palavra e, no final, eu dei uma palavra também e participamos ali do jantar de casais e depois houve até mesmo uma dinâmica e a pastora Cláudia falou comigo assim, puxa, que dinâmica boa, a gente devia fazer lá na igreja. Eu disse, nós já fizemos. O o diácono Paulo, com a Cláudia, a esposa dele, eles já fizeram essa mesma dinâmica lá na igreja e tudo, mas vocês é que não estavam e não viram, porque eles já fizeram. Então, nós estávamos ali e quando voltávamos, estávamos falando do poder de afetar uma pessoa. Minha mãe foi, de fato, uma mulher sábia. Minha mãe visitou a família de meu tio, irmão do meu pai, juntamente com meu pai. E já minhas primas tinham nascido, eram todas pequenas, e uma das minhas primas, não me lembro qual o nome, mas uma delas olhou para minha mãe e ficou olhando, e para onde minha mãe ia, ela ia. E essas coisas de criança, que você sabe que quando fixa e vai, para onde você vai, ela vai e tudo mais. E quando eles voltaram, a menina disse à sua mãe, eu, quando crescer, serei como esta minha tia. E ela sabia que minha mãe era evangélica, filha de pastor, e ela foi a primeira pessoa da família a se entregar a Jesus Cristo. E se casou com um filho de um pastor. É impressionante como você pode afetar uma vida. Mas Deus nos chamou para afetar toda uma geração.
Você está disposto a aceitar esse desafio, a afetar toda uma geração? Muitas pessoas buscam longevidade. Hoje em dia, então, a gente não está buscando longevidade, está buscando juventude. É diferente. Longevidade é você viver e, digo eu, com qualidade. Ter uma vida longa e de qualidade. Hoje, o que a sociedade está oferecendo é uma busca pela juventude. Não. Há fases na vida. A cada fase é uma fase maravilhosa. Curta a fase que você está vivendo ao máximo. Ao máximo. A Bíblia diz, eu fui jovem e agora sou velho. Sabe? Fui jovem, não deve ser dito com um sentimento de tristeza. Eu fui jovem, não sou mais, do verbo não sou mais. Mas que você possa dizer, sou velho com toda a alegria, com toda a felicidade. Mas eu não busco mais longevidade simplesmente para viver. Eu quero uma longevidade com vigor, para afetar as gerações vindouras. Porque eu sou um pai, não apenas para os meus filhos, eu sou um pai para uma geração vindoura. No nome de Jesus Cristo, que nós possamos assumir como igreja o peso desta paternidade, da responsabilidade geracional de uma geração a anunciar a uma nova geração. Amém? Deus Todo-Poderoso, nós entregamos essa palavra ao Senhor com muito temor no coração. E te pedimos que, de fato, como ministério, como igreja, como indivíduos, possamos ser responsáveis tanto por indivíduos, quanto por coletividades, e ainda por toda uma geração. Abençoa-nos, ó Pai, pelo teu poder, pela tua graça e pela tua misericórdia. E torna-nos aqueles que gravarão no espírito de outros a tua palavra. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.